Que bom estarmos reunidos na casa do Senhor nessa noite, para adorarmos a Ele. Eu não sei como está o seu coração, mas o meu coração está muito feliz e com grande expectativa por aquilo que Deus vai fazer nesse lugar. E não apenas nesse lugar, mas em nossos corações e nas nossas vidas. Quantos creem que Deus está aqui? Digam amém. Deus está aqui, Deus há de se manifestar no nosso meio, Deus há de se manifestar sobre cada casa, cada lar, acompanhando conosco esse culto. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. Nós vamos falar com o nosso Deus e nós vamos alinhar o nosso coração com o coração do nosso Deus, porque Ele está aqui, nós não temos dúvidas disso, mas nós precisamos estar aqui também. Quantas vezes Deus derrama tanto da sua palavra, da sua presença, o Espírito Santo vem, Ele faz a obra, mas muitos não se deixam afetar por isso, porque estão talvez tão tomados por preocupações, por ansiedades. O corpo está aqui, mas a cabeça está longe, está distante. Então a grande questão não é se Deus está aqui, mas se você está aqui, porque Ele está. E nós queremos estar também diante dEle, inteiros de coração, amém? Então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos nos colocar diante dEle nessa hora. Vamos dizer: Deus, eu estou aqui inteiro, eu estou aqui de corpo, alma e coração. Ah, Deus, toma minha mente cativa nessa hora, a Tua vontade, que eu possa simplesmente me entregar, que eu possa abrir o meu coração, por alguns instantes abandonar minhas ansiedades, preocupações. Ah, Deus, aquilo que ficou do lado de fora. Ah, Deus, colocar tudo isso diante do Senhor, aos Teus pés, e simplesmente me render em adoração, em louvor, diante daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é digno de receber toda a honra, todo louvor, toda a glória e toda a adoração. Pai, eu sei que aqui nossos olhos contemplam a coletividade, mas o Senhor vê o interior de cada um. O Senhor sonda e conhece a intimidade, a particularidade de cada um, e o Senhor espera receber de cada um aqui uma adoração que verdadeiramente toque o teu coração, não um louvor que flui apenas dos lábios, da boca para fora, mas uma adoração que flui do coração. Por isso, Espírito Santo, nos ajude a Te adorar, nos inspire a Te adorar. Abra os nossos olhos, Senhor, para contemplarmos a Tua grandeza, a Tua fidelidade, a realidade de um Deus santo, a realidade de um Deus poderoso, a realidade de um Deus digno, a realidade de um Deus, ó Deus, que é o nosso Deus, um Deus que merece receber o melhor do nosso culto nessa noite. Sobre aqueles que estão em casa nos acompanhando, que a Tua presença esteja sobre cada casa, sobre cada lar, e que essa mesma presença possa invadir cada quarto, cada sala, cada ambiente agora que se conecta junto conosco, Pai. Nós Te pedimos que a mesma presença, a mesma porção, a Deus, derramada aqui sobre nós no templo, possa ser derramada também sobre cada um dos nossos irmãos nas suas casas. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Assim Te pedimos em nome de Jesus. E o povo de Deus pode dizer amém? 2 Samuel capítulo 7 verso 22 diz: quão grande és Tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como Tu, nem há outro Deus além de Ti. Eu quero falar essa verdade junto com você. Erga sua voz então, vamos declarar isso juntos. Quão grande és Tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como Tu, nem há outro Deus além de Ti. Essa é uma declaração verdadeira na sua vida, no seu coração. Se é, diga amém. Vamos declarar: quão grande és Tu, Senhor. Aleluia. Vem sobre nós, Senhor, enquanto Te adoramos e reconhecemos a Tua grandeza nessa noite.
Vem com a tua presença, Senhor. Abre os nossos olhos para contemplarmos as obras das suas mãos e declararmos com os nossos lábios e corações quão grande és tu, Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu. E ao pensar que Deus mandou o seu filho para morrer na cruz em meu lugar e derramar seu precioso sangue para me livrar da morte do pecar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Cante. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu. E quando enfim, declare isso, Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, o que faremos? Adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu. Oh, quão grande és tu. Não há outro como tu. Quão grande és tu. Aplauda o grande Deus. Não há outro no céu, na terra ou no mar que se compare ao nosso Deus. Amém? Aleluia. Nós vamos fazer uma leitura bíblica. E essa leitura, ela se encontra em Salmo, no capítulo 8, versos 3 a 5. E Efésios, capítulo 1, versos 4, 6, 11 e 12. E a gente vai ler conforme sugerido aqui no nosso telão.
Mas vamos ler meditando na palavra de Deus e refletindo naquilo que essa palavra quer nos dizer. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. A igreja. Para sermos santos e irrepreensíveis, isso, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua a qual nos deu gratuitamente no amado. Todos juntos? Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Você pode dizer amém? Nós fomos criados para a glória de Deus. As mãos do Senhor nos formou para que pudéssemos devolver a Ele, através das nossas vidas, toda a glória e todo louvor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quantos querem viver aqui para a glória de Deus? Digam amém. Levanta a sua mão e diga: eu quero, Senhor. É para a tua glória, é para o teu louvor, é para isso que fomos criados. Qualquer outro projeto de vida que não seja para glorificar ao Senhor é um projeto que está fora da vontade de Deus. Que a sua vida, meu irmão, glorifique a Ele. E uma das maneiras de glorificarmos ao Senhor é dedicando a Ele os nossos dízimos, as nossas ofertas, sendo fiel na entrega, na dedicação daquilo que o Senhor tem nos dado para o investimento daquilo que tem acontecido no reino de Deus. Deus tem nos levantado para investirmos no seu reino, para investirmos naquilo que é eterno, naquilo que não perece. E se tem algo que a igreja do Senhor Jesus tem feito na face da terra, é semear sobre aquilo que vai permanecer para sempre. Você quer fazer parte disso? Diga amém. Se você quer, isso é um privilégio. Você tem a oportunidade de hoje e ao longo de toda a sua vida ofertar ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, sendo fiel a Ele. Vamos orar nessa hora antes de entregarmos ao Senhor aquilo que pertence a Ele. Abaixa a sua cabeça. Eu não sei quantos aqui têm passado por situações de dificuldade financeira. Quantos aqui precisam de uma porta de emprego que se abra nesse ano de 2021? Mas a Bíblia também fala: ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu quero dizer para você: não espere apenas aquele momento em que tudo vai estar bem para tentar manifestar a sua fidelidade. Seja fiel na luta também, seja fiel no momento da adversidade, seja fiel quando você passar por momentos em que as coisas também estão apertadas. Creia num Deus que provê todas as coisas, creia num Deus que te sustenta. Faça a prova do Senhor e veja Ele abrindo as comportas dos céus sobre a sua vida. Deus, nós oramos nessa hora pela vida financeira da tua igreja, nós oramos nessa hora por portas de emprego, nós oramos nessa hora por oportunidades de trabalho. Nós te pedimos, Senhor, diante de um ano tão difícil que foi 2020, logo nesse início de 2021, nós te pedimos: abre as portas, Senhor, para os teus filhos, para as tuas filhas. Senhor, abra as portas. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus que
abre portas, o que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que podemos pedir ou pensar. Contempla, Senhor, o coração dos teus filhos, contempla, Senhor, o coração daqueles que têm se mantido fiéis a Ti, aqueles que têm manifestado a Tua fidelidade, mesmo em dias difíceis. Senhor, nós cremos num Deus provedor, nós cremos num Deus que trabalha em favor daqueles que esperam em Ti, e nós queremos, ó Deus, ministrar sobre essas vidas, que o ano de 2021 será um ano da provisão do Senhor, do cuidado do Senhor, do sustento do Senhor. Deus, sobre cada lar, sobre cada casa, vem com a Tua prosperidade, vem, ó Deus, com a Tua prosperidade. Vem, ó Deus, derramar sobre a vida do Teu povo as riquezas que vêm do céu. Deus, mas acima de tudo, derrama sobre nós visão de reino, visão multiplicadora, e aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, devolveremos a Ti, para a honra, para a glória do Teu santo nome. Quando Te pedimos algo, Pai, não é para a nossa glória, não é para o nosso conforto simplesmente, mas para investir naquilo que é eterno. Senhor, a Tua igreja tem se levantado nesse tempo para ser vocacionada a abençoar vidas, a investir em vidas. Por isso, Deus, nós Te pedimos, nos abençoa, Senhor, derrama sobre nós, dá-nos sabedoria e abra as portas para que tudo que vier às nossas mãos possa voltar para o Senhor, porque o Senhor é digno de receber. Deus, que esse ano de 2021 seja um ano de fidelidade a Ti, independentemente das circunstâncias. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém no seu lugar. Vamos cantar ao Senhor. Enquanto nós cantamos, você vai fazer um sinal e vai ofertar a Ele nessa hora. Enquanto nós cantamos: Senhor, abre os nossos olhos, eu quero Te ver. Peça a Ele, abra, Senhor. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Eu quero Te ver, Senhor, eu quero Te ver. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Eu quero Te ver, Senhor, eu quero Te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da Tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Eu quero Te ver, Senhor, eu quero Te ver. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Eu quero Te ver, Senhor, eu quero Te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da Tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da Tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Levanta suas mãos e declare: Santo, 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 Santo. Eu quero Te ver, Senhor. Ele é santo, 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 Santo,
Santo, santo, santo, santo, santo, santo, eu quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos santo, santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos santo, 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 eu quero te ver. Abra, Senhor, nossos olhos. Oh! Santo, 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 eu quero te ver, Senhor. Aleluia. Tudo aquilo que nos impede de te enxergar, de te ver, de te contemplar, que caia por terra em nome de Jesus. Nossa carnalidade, nosso pecado, nossa humanidade, nossa incredulidade. Ah, Senhor, tudo aquilo que se coloca como escamas e que nos impedem de te ver como o Senhor verdadeiramente é, que caia por terra, Senhor, para que o Senhor se revele, que o Senhor se revele à tua igreja, ao teu povo, mais e mais. E o Senhor é santo. Santo é o Senhor. Cante então. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre, e teu é o domínio e o poder, amém, amém. E teu é o reino e a glória pra sempre, e teu é o domínio e o poder, amém, amém. Você pode levantar as suas mãos e adorar a esse Deus que já está aqui no nosso meio. Se renda a Ele, se renda a Ele, ao Santo Deus, e declare: só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu.
só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. E aqui estão os filhos comprados e redimidos por esse sangue. E sabe, você não precisa de uma direção para nessa hora levantar a sua mão e dizer palavras de amor a Ele, palavras que expressem a sua gratidão a Ele. Ah, Deus, nós estamos te pedindo, abre os nossos olhos, nós queremos te ver. E quando nós te vemos, Senhor, ah, Deus, quando nós te vemos, as escamas dos nossos olhos caem e o Senhor se revela a nós. Ah, o teu próprio Espírito libera palavras de adoração dentro de nós. Ah, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios e rios e rios de águas vivas. Deixa fluir no seu lugar, deixa fluir dos seus lábios, palavras que jorram do seu coração para o altar do Senhor. Ele é o amado da sua alma. Quantos amam ao Senhor? Então declare o seu amor a Ele. Então declare o seu amor a Ele, ao Criador, ao Salvador, ao Redentor das nossas vidas. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. Nosso coração é teu, nosso coração é teu, nossa vida é tua, para a glória do teu nome. Que bom saber que nossas vidas estão nas mãos de um Deus que é santo, que é poderoso, que é incomparável. Podemos procurar no céu, na terra ou no mar um Deus como o nosso, não vamos encontrar, pois não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, e só tu és santo. De coração a Ele, é pra Ele, é pra Ele, e não há outro como tu, não há outro como tu, e não há outro como tu, e não há outro, não há, não há, não há, e só tu és santo. Aplauda então a esse santo Deus. Aplauda mais forte, porque Ele é santo. Esse caminho foi aberto para adorarmos ao Senhor. E aqui nós estamos reunidos para isso. Para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Nós estamos reunidos em Teu nome, ó bendito. Estamos nós
nos amastes com teu sangue, nos compraste. Estamos nós aqui pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Nós estamos estamos nós aqui pra te adorar. Oh, do Calvário nos amastes com teu sangue, nos compraste. Estamos nós aqui pra te adorar. Declara, igreja, pra te adorar, oh, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Eu espero em ti, Senhor, eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Eu espero em ti, eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Declare pra te adorar, pra te adorar. Cante bem alto, vai! Pra te adorar, oh! Pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor.
Recebe, Senhor, a adoração da tua igreja, a adoração do povo que foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Você pode gritar: aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Impõe as suas mãos sobre quem está perto de você e diga aí no seu lugar, ministrando sobre ele, sobre ela: Senhor, que nós como irmãos, como família, como povo, sejamos, ó Deus, adoradores, que possamos cumprir o propósito para o qual o Senhor nos formou. Deus, glorificando ao Senhor com as nossas vidas, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, priorizando o Senhor sobre nossas vidas, em nossos corações. Reina, Senhor, reina sobre nós, sobre tudo que temos, sobre tudo que somos. Reina em nosso coração, governa as nossas vidas, Senhor. Resgata-nos. Se existe alguém aqui nessa noite precisando ser resgatado para voltar ao início de tudo, se existe alguém em casa nos acompanhando que precisa ser resgatado também, que o seu coração nessa noite seja atraído à doce e santa presença de Deus. Ele tem um propósito para nós, e que possamos cumprir esse propósito. Senhor, nossas mãos estão estendidas para abençoar nossos irmãos, ministrando. Senhor, ajude-o a vencer, ajude-a a vencer as lutas, as adversidades, as tentações, as frustrações. Deus, tudo aquilo que está ofuscando o brilho da luz de Cristo em nós, a tua vontade de ser cumprida através de nós. Deus, é tempo da tua igreja se manifestar. A criação geme e aguarda com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, daqueles que foram criados pelo Senhor e resgatados por Cristo Jesus para viver a sua vontade e o seu propósito. Senhor, que essa atmosfera de adoração, de rendição, não fique aqui restrita a essas paredes, mas nós queremos, Senhor, carregar essa presença para as nossas casas, para as nossas famílias, para o nosso trabalho. Senhor, nos perdoa por muitas vezes dividirmos, fragmentarmos a nossa vida, ó Pai, e tratar apenas a nossa espiritualidade aqui dentro e sermos tão carnais lá fora. Não, 2021 é o ano em que Deus vai levantar homens e mulheres íntegros e íntegras, não com duas caras, não com múltiplas personalidades, dependendo do ambiente. Não, aquilo que somos aqui, esse fervor, essa adoração, essa rendição, esse coração contrito no templo, nós queremos levar lá para fora, e queremos que isso se manifeste lá fora, na nossa forma de viver, nas decisões que vamos tomar, nos lugares que vamos frequentar, na nossa conduta, nos nossos valores, nos nossos princípios. Uma coisa só, para a glória do teu santo nome. Se essa é a tua vontade, aplauda ao Senhor então e diga: Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade, o teu querer, para a tua glória e para o teu louvor. Aleluia, aleluia. Reconstrua isso em nós, Senhor, reconstrua isso em nós, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Dá vontade de ficar adorando, glorificando ao Senhor. E Ele tem uma palavra para nós nessa noite. Mas antes eu quero dizer para os papais que as nossas crianças estão liberadas nessa hora. Hoje elas vão receber uma ministração de um casal de palhaços missionários, que vieram de longe, lá de Cuiabá. Eles são missionários, obreiros do Senhor, estão passando um tempo aqui no Rio, amigos nossos, e juntamente, em parceria com o Ministério Infantil, nós estamos proporcionando nessa noite essa oportunidade dos nossos pequeninos serem ministrados por esse casal tão abençoado, Juninho e Tainá. Que Deus possa abençoá-los, não apenas eles, mas toda a equipe do nosso Ministério de Crianças. Amém, gente?
Deus abençoe nossos pequeninos. Valmir vai ser um instrumento de Deus para nos trazer a palavra nessa noite. E Valmir, você é de casa, que Deus te abençoe poderosamente, meu amigo. Que as palavras do Senhor fluam através dos seus lábios da sua vida nessa noite. Amém? Som. Oi. Aqui. Som. Agora foi. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Bom, nós estamos aqui reunidos na casa de Deus para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E estávamos nesse momento de louvor e de adoração, né? Como Deus fala profundamente aos nossos corações através, né, da sua palavra, através da essência da sua mensagem, como nós aprendemos também através, né, por meio dos louvores, dos momentos de adoração, como somos capazes de expressar, né, toda a nossa gratidão, toda a nossa bondade, toda a nossa devoção ao nosso único e bom Deus. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Bom que você está aqui hoje. Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus sonhos, os seus planos, o que você tem aí para este ano de 2021, que só está começando, né? Diferente de tantos outros anos, mas nós temos aí a certeza e a convicção de que o nosso Deus é bom, de que Ele nos guarda, de que Ele está no controle de todas as coisas e de que Ele é Senhor sobre todas as coisas, né? Tantos planos a gente faz, mas a decisão final pertence ao Senhor. Tá aí um grande exemplo, né? De 2019 para 2020, quantos planos nós fizemos, né? Que as pessoas até brincam, né? Eu fico com medo de fazer planos para 2021, né? Mas nós temos aí um ano pela frente, né? E se Deus permitiu você chegar até aqui, é porque existe uma esperança, existe uma vontade da parte do Senhor em usar a sua vida para ser bênção na vida de tantas outras vidas, né? É esta certeza que nós precisamos ter. Então, no meio de um ano de 2020 que passou, que foi tão difícil, tão caótico para tantas pessoas ou tantas famílias, né, na realidade de cada família aqui representada, mas nós temos aí 2021, um ano em que certamente Deus continuará a falar aos nossos corações. Deus continuará a usar vidas poderosamente para transformar uma sociedade, para transformar famílias, para transformar uma nação e para transformar o mundo, porque a nossa única esperança se chama Jesus Cristo, amém? E talvez você tenha chegado aqui nessa noite, talvez com não tanta esperança assim, né? A gente esperava ter um ano, de repente, um início de ano tão diferente, porém, né, nós precisamos manter os nossos olhos e o nosso alvo em Cristo Jesus. E o tema da mensagem desta noite se chama A Imagem e Semelhança de Deus. Eu queria convidar a você a abrir a sua Bíblia lá no texto base de Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 28. Gênesis 1, do 26 ao 28. Eu tenho que me controlar aqui, né? Senão, falar já com a Lídia para pegar leve e não falar tão rápido assim, né, Lídia? Mas a gente vai tentando aí, conseguindo. Gênesis 1, do 26 ao 28, permaneça com a sua Bíblia aberta. Depois nós vamos consultar outros versículos, outros versos da Palavra de Deus. E nós vamos falar justamente sobre esse tema, esta noite, a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 a 28. Diz assim, na Nova Versão Internacional: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Espírito Santo de Deus,
vivifica a Tua palavra em nós e que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas diariamente. Ó Deus, o Senhor não nos trouxe aqui nesta noite à toa, Deus. O Senhor não é um Deus que se move à toa. Por isso, ó Deus, revela a Tua palavra a nós nesta noite. Fala profundamente aos nossos corações. Nós somos Teus, nós Te pertencemos, esta igreja é Tua, está sob o Teu domínio. Ó Espírito Santo, Tu tens toda a liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Fala as nossas vidas, ó Pai. Que sejamos impactados pelo poder que há na Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo e pelo nome poderoso de Jesus Cristo, ó Pai. Cremos, ó Deus, do milagre que o Senhor há de fazer na noite deste dia e que já está realizando, ó Deus, desde antes do início deste culto, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor continue conosco, continue a falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Esse versículo já começa de uma maneira muito interessante e nos chama a atenção. Deus disse, e você percebe que o versículo, ou melhor, nesse versículo, o verbo está na primeira pessoa do plural, façamos. Ora, se Deus disse, por quê? Aqui na palavra já apresenta esse verbo, o verbo fazer, na primeira pessoa do plural, façamos. Alguns teólogos, quando a gente vai caçar aqui, estudar um pouco, se aprofundar um pouco mais, você vai ver alguns teólogos dizendo o seguinte, aqui, na verdade, é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que representam um Deus apenas, um único e soberano Deus, manifesto em três pessoas não diferentes, mas na mesma pessoa, tá bom? E eles estão conversando, dialogando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, esse verbo façamos, a quem ele estava dizendo isso? A Trindade. E quando ele diz a nossa imagem conforme a nossa semelhança, o que isso significa? Imagem e semelhança, quando você vai procurar o original no hebraico, você percebe que tem a mesma etimologia, tem o mesmo significado. Imagem e semelhança aqui são palavras sinônimas, representam a mesma coisa. Não é imagem e semelhança, não. Imagem igual semelhança aqui nessa questão, tem o mesmo significado. Então, olha só que coisa interessante. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diferente de qualquer outra criatura, o ser humano, ele é portador da imagem de Deus. Quando eu era adolescente, eu imaginava o seguinte, que quando nós encarávamos este versículo, eu pensava que fisicamente nós éramos parecidos com Deus. Eu imaginava isso, caramba, ser imagem e semelhança de Deus, talvez seja pelo fato de nós sermos muito parecidos fisicamente com Deus, mas não é isso. Essa imagem e semelhança de Deus tem um significado muito além, até porque a palavra de Deus nos diz que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Isso não significa sermos parecidos fisicamente, carnalmente com Deus, porque Deus é Espírito e não possui um corpo como o nosso. E olha que coisa interessante, quando a palavra diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, se é a Trindade que está dialogando ali, na essência do próprio Deus, engraçado, o homem foi formado por Deus, e nós somos formados por corpo, alma e espírito. 3 partes relacionadas à Trindade, e olha onde está ligado aí essa questão da imagem e semelhança. Deus foi tão misericordioso, tão abençoador sobre as nossas vidas, que realmente Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Somos seres formados pelo nosso corpo físico, por alma e por espírito. E cada parte dessa nossa essência, daquilo que compõe a nossa vida, também está relacionada à Trindade. Olha que coisa interessante. No âmbito espiritual, é o Deus Espírito Santo que se conecta com o seu espírito para falar ao seu coração, à sua mente e à sua vida. O Deus Filho, que é Jesus, que desceu dos céus, habitou em nosso meio, saiu do plano espiritual e veio para este plano carnal e habitou em nosso meio, estando relacionado ao nosso corpo, à nossa questão física. E Deus Pai, que pode estar relacionado à nossa alma. Para quem não sabe, a alma representa o poderio, a governança do ser humano, onde estão as suas emoções, o seu poder de decisão está na sua alma.
Então, olha só que coisa interessante. O Espírito Santo de Deus se conecta com o nosso espírito. O Espírito fala com a nossa alma, que governa sobre as nossas emoções e governa sobre todas as outras energias que estão ao nosso redor ou debaixo dos céus. E o nosso corpo é aquele que nesse plano material e nesse plano físico faz, age, realiza, assim como Jesus Cristo desceu dos céus e mostrou para a gente. O mais interessante nessa passagem é que a gente pode perceber uma coisa muito interessante aqui, tá bom? Deus não é um Deus de gogó ou de falácias. Ele envia o seu Filho ao mundo para justamente nos mostrar como devemos nos comportar, ou como devemos viver neste mundo. É um Deus que nos dá exemplo, é um Deus que nos dá e que nos serve como referência. Porque não é um Deus distante, não é um Deus longínquo que fala, faça isso. Ele mesmo veio a este mundo em forma humana por meio de Jesus Cristo para dizer, é assim que vocês precisam viver. Se está faltando uma referência, se está faltando um exemplo maior, Jesus é essa referência, Jesus é esse exemplo maior. Olha que coisa interessante. Então, o que significa, Valmir, ser imagem e semelhança de Deus? Significa, em primeiro lugar, que nós somos seres racionais, com capacidade para pensar, discernir, distinguir, tomar decisões, demonstrar emoções, exercer domínio e ter responsabilidades. A única obra na criação que tem todo esse poderio, que tem todo esse poder de ação, é o ser humano. Por isso somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus tem o poder de decisão, e Ele nos deu esse poder de decisão nesse âmbito da terra e nesse plano terreno. Deus tem emoções, não é à toa que você vê, Jesus chorou, que Deus também é o Deus que se ira, que se vinga, é o Deus que se entristece, e Ele deu essas emoções, entregou essas emoções a nós seres humanos também. Olha que coisa fantástica. Valmir, o que significa mais ser essa imagem e semelhança de Deus? Significa que nós somos seres relacionáveis. Deus te criou para que você possa se relacionar com Ele e com outras pessoas. Nós precisamos de Deus e nós precisamos de pessoas. Deus não te criou para ser uma ilha isolado, sozinho, autossuficiente. Deus te criou para você se relacionar com outras pessoas e também se relacionar com Ele. Mas tem mais alguma coisa? O que significa sermos a imagem e semelhança de Deus? Somos seres criativos. E nós somos capazes de criar coisas incríveis assim como Deus o é. E Ele nos prova isso com a sua criação em 6 dias. Durante 6 dias Deus criou os céus, a terra, o mar, os animais terrestres, os animais aquáticos, o ser humano. E Ele deu esse poder de criação em suas mãos. Não da grandeza ou da autossuficiência dele, não, mas nós temos esse poder de criar coisas, de inventar novas coisas, de iniciar com boas novas ideias. Deus entregou este poder nas suas mãos, por isso somos a imagem e semelhança de Deus. Outra coisa importante que você vê no livro de Gênesis, Deus soprou em nossas narinas o fôlego da vida, que dá a condição da existência. Deus soprou o fôlego da vida para que você pudesse ser trazido à existência. A vida que Deus gerou em você é para que você pudesse também soprar e gerar outras vidas e trazer outras pessoas que nesta vida parecem como mortos à existência. Olha que coisa interessante. Deus sopra em nossas narinas e nos dá o fôlego de vida para que você, através do fôlego de vida que Ele te deu, possa gerar vida em outras pessoas que estão desamparadas, que estão deprimidas, que estão marginalizadas, que estão esquecidas, que estão abandonadas. A sua palavra, o fôlego de vida que Deus diariamente sopra em suas narinas, é para que você possa gerar vida na vida de outras pessoas que andam como mortos por aí. Tranquilo aí, irmãos? Estamos seguindo? Ok? Dando para entender? Ainda não começamos, só preparando o terreno. Mas vamos lá. Eu creio firmemente que mesmo após a queda, mesmo após a entrada do pecado no mundo, o homem continuou sendo imagem e semelhança de Deus. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque é uma corrente teológica que diz o seguinte, tá bom? Que após a queda, essa corrente teológica até se iniciou lá com Martinho Lutero, um dos reformadores, né? Que após a queda, o homem perdeu essa capacidade de ser imagem e semelhança de Deus. Eu discordo. Em Gênesis 1:26, o homem é denominado imagem e semelhança de Deus. Nós acabamos de ler. Quando você vai em Gênesis capítulo 5, versículo 1, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículo 1,
você vai ver que agora, após a queda, esse versículo se encontra após a entrada do pecado no mundo, após a queda do homem, o homem continua sendo designado como a imagem de Deus. Ou seja, mesmo após a entrada do pecado no mundo, por meio de Adão, nós temos o homem continuando a ser imagem e semelhança de Deus. O homem, o ser humano, não perdeu essa capacidade. Em Gênesis 9:6, lemos que tentar contra a vida de um homem, de um ser humano, é um pecado grave, pois Deus o fez à sua imagem. Ou seja, um homicídio pode ser um atentado contra a imagem do próprio Deus. Agora, Valmir, nos prova isso também no Novo Testamento. Em Tiago, capítulo 3, versículo 9, mostra-nos o princípio de que fomos criados à semelhança de Deus. Ou seja, mesmo saindo do Antigo Testamento e indo para o Novo Testamento, a Bíblia continua afirmando que o ser humano continua sendo criado e foi criado à imagem e semelhança de Deus, mesmo depois da entrada do pecado no mundo. Tiago 3,9 nos diz: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então, Tiago está apresentando o ser humano como sendo feito à imagem e semelhança de Deus. Mas a gente precisa entrar no assunto aqui muito importante. O assunto que eu quero entrar com vocês aqui fala com relação ao pecado. O pecado desfigurou, danificou essa imagem e semelhança de Deus. Porém, nós continuamos sendo criados assim. Não é à toa que pessoas que não conhecem a Deus realizam também grandes obras e feitos. Têm ações bondosas e são criativos pela ação da graça de Deus. Você já viu as pessoas que falam assim: poxa, mas aquela pessoa não é nem cristã, nem convertido ele é, nem convertida ela é, nem cristã aquela pessoa é. E como é que ele conseguiu passar naquele concurso? Como é que ele conseguiu passar à minha frente? Por meio da ação e graça de Deus. A Bíblia diz que a chuva cai sobre justos e injustos. O sol se põe sobre justos e injustos. E por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, a pessoa que também não é cristã, a pessoa que não frequenta a igreja, ela também tem características grandiosas na vida dela, pela ação da graça e misericórdia de Deus, que vão te colocar muitas vezes ou abaixo dela ou atrás dela. Por exemplo, eu já vi muitos, na minha época de adolescente, por exemplo, já vi muita gente comentando assim: poxa, mas caramba, eu estava ali na igreja, firme e forte, toda semana, estudando, e aquele camarada que nem convertido é, ele passou na faculdade na minha frente, ou ele passou e eu não passei. Paciência, Deus também deu a esse camarada, a essa moça, a capacidade de pensar, de estudar, de se esforçar, e talvez ele tenha estudado mais do que você, ou tenha se dedicado mais do que você, e passou à sua frente. Não é pelo fato de ele não ser cristão que ele tem que ficar atrás de você em todas as situações da vida, entende? Então, essa é a grande questão da graça de Deus na nossa vida. Essa ação que foi danificada pelo pecado é restaurada por Jesus Cristo. Cristo é a imagem perfeita de Deus. Cristo é o segundo e o último Adão. E olha que coisa interessante. As duas grandes referências que nós temos para a vida humana, que está em Adão e em Jesus Cristo, eles não foram gerados pelo ato sexual. Adão foi gerado por Deus por meio do barro, da terra e do sopro da existência dado nas suas narinas. E Jesus, que veio de Maria, também não foi por um ato sexual, mas por obra e ação do Espírito Santo de Deus. Percebeu que coisa interessante? As duas grandes pessoas, o primeiro Adão e o segundo e último Adão, também chamado de Jesus Cristo, não foram gerados por meio de atos sexuais, por meios biológicos, mas por uma ação divina. E olha que coisa interessante que a Bíblia nos ensina e nos forma aqui. Olha quantas coisas nós temos de interessante na Bíblia se nós pararmos para estudar a vida de Adão e a vida de Jesus. Por isso que ao nascer de novo, a imagem de Deus no homem começa a ser reconstruída. Aquilo que foi destruído com a entrada do pecado no mundo, através de Jesus Cristo, o plano de salvação de Deus é retomado, e essa imagem de semelhança, de perfeição, de busca da perfeição, vai sendo restaurada no ser humano por meio de Cristo Jesus, para que nós nos tornemos como Ele, imagem redimida, redefinida por Deus. Ou seja, o que foi distorcido e desconfigurado em Jesus, agora é restaurado, é redefinido e é renovado.
A conexão que foi perdida por meio do pecado que entrou no mundo, ela agora pode ser reencontrada em Cristo Jesus. É Jesus quem nos dá essa esperança, é Jesus quem é essa ponte, é Jesus quem é esse caminho de conexão para com Deus Pai, o nosso exemplo maior, a nossa referência e a quem nós devemos também a nossa devoção e a nossa adoração. É Jesus Cristo que é capaz de reconfigurar aquilo que foi perdido em nós, através da entrada do pecado no mundo por meio de Adão, que foi o grande representante da espécie humana. Tranquilo? Agora a gente começa a mensagem. Perfeito? Vamos começar a mensagem? Agora a gente começa a mensagem. Se deu para você entender toda essa introdução aí, agora a gente começa a mensagem. Vamos lá. Vamos observar e estudar agora algumas características do que vemos em Deus e o que está disponível para nós como filhos dele, seres feitos à imagem e semelhança dele. A partir do momento que nós entendemos isso, entendemos toda essa relação, a importância de Deus na criação, a importância de Deus Filho, que é Jesus Cristo, nessa restauração e redefinição, agora a gente entra na mensagem. Por que o tema da mensagem é a imagem e semelhança de Deus? Porque o que nós vamos ver a partir de agora são atributos e características de Deus que Ele nos concedeu e que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Ora, Valmir, como é que eu posso crescer? Como é que eu posso progredir na vida cristã? Eu acredito piamente que se você olhar essas características do próprio Deus que nos foram dadas para serem vivenciadas nesse plano, nessa existência, nesta terra, você vai, com certeza, por meio da ação do Espírito Santo de Deus, trazer um grande crescimento para a sua vida. A primeira delas, Valmir, qual é? Liberdade. Deus te criou para ser um ser livre, ter uma vida de liberdade. Você é livre em Cristo Jesus. Uma liberdade que não traz amarras, prisões e dependências da opinião alheia. Uma liberdade que faz você perceber que precisa cuidar muito bem da sua vida e do templo do Espírito Santo que é o seu corpo. Uma liberdade que você percebe que não está ligada a tomar conta da vida dos outros, mas em primeiro lugar, tomar conta da sua própria vida, para depois se importar com os outros. Há tantas pessoas dentro das nossas igrejas e no mundo, na sociedade de maneira geral, que se preocupam mais com a família do outro, mais com a vida do outro, do que com a liberdade que existe na sua própria vida. Ah, mas meu irmão, eu estou tão preocupado com o que está acontecendo naquela família, mas não sabe o tanto de preocupação que o seu filho, o seu cônjuge, muitas vezes está gerando dentro da sua própria casa. Então, meu irmão, cuide da sua vida, cuide da sua liberdade, antes de se importar com a liberdade ou com a vida do outro. Você já viu aquele mecanismo que tem no avião? Se der qualquer pane no avião, falta de oxigênio, primeiro você coloca a máscara? Não, primeiro você coloca a máscara em quem? Né? Você coloca a máscara em você primeiro, né? Melhor dizendo, para depois você colocar na criança ou na pessoa que está ao seu lado. Então, primeiro toma conta da sua vida e da sua liberdade, da liberdade que Deus te deu. E essa liberdade é que te permite perguntar a verdadeira fonte, que é Cristo Jesus, sobre os principais questionamentos da vida. Essa liberdade é que te dá acesso a Deus. Muitas pessoas, nos dias de hoje, ainda continuam precisando de um intermediário na terra. Um pastor, um padre, um rabino, um líder. Meu amado, seja livre para estudar as Escrituras Sagradas. Seja livre para buscar a Deus em oração. Seja livre para rogar a Deus por um milagre na sua vida, na vida da sua família. Porque Cristo te deu esse caminho de liberdade e esse acesso direto a Deus. O único intermediário, a única ponte se chama Jesus Cristo. Você não precisa de mais ninguém. Eu não estou querendo dizer que a igreja não é importante. Eu não estou querendo dizer que o pastor ou a figura do pastor não é importante. O que eu estou querendo dizer é que você não depende de todos esses fatores para ter um acesso direto a Deus. Você não precisa de todos esses fatores ou todas essas pessoas para, por meio do nome de Jesus, abençoar outras vidas, expulsar demônios, rogar por milagres, buscar a Deus, entregar a sua família nas mãos de Deus e simplesmente terceirizar o tempo todo a sua vida de oração, colocando a responsabilidade para outras pessoas. Muitas vezes a nossa vida familiar está caótica, a gente está com uma vida pessoal muito difícil, muito complicada, e você está sempre pedindo oração pela sua vida, pela sua família, mas você às vezes não é o primeiro a buscar isso. Deus te concedeu essa liberdade.
Assim como Ele é livre, Ele te deu essa liberdade por meio de Cristo Jesus. E muitas vezes nós não utilizamos isso da maneira correta. Por isso, aproveite essa vida de liberdade. A única ponte a Deus é Jesus Cristo, mais ninguém. Não dependa de outro ser humano para prosperar. E quando nós falamos em prosperidade, eu não estou querendo falar de riquezas, de dinheiro. Prosperidade na Bíblia é sinônimo de crescimento. Existem pessoas que são ricas, mas que não são prósperas. Por quê? Porque não cresce. Então nem todo rico será próspero, porque prosperidade na Bíblia é sinônimo de crescimento. Prosperar é crescer, e ninguém cresce parado, estático, inativo. Pobreza é sinônimo de improdutividade. Logo, você pode ter muita grana, ser rico, mas não ser próspero. Entendeu a diferença? Olha que coisa interessante aqui. Tem muita gente improdutiva dentro das igrejas porque não descobriram o seu propósito, a sua identidade em Deus. Eu não estou falando de profissão ou de função, eu estou falando de propósito. Quer que eu dê um exemplo? Se você me perguntar hoje assim, Valmir, qual é o seu propósito de vida? Eu vou responder rapidinho para você. Meu propósito de vida é treinar e capacitar e lidar com adolescentes e jovens para transformar, através da educação, a vida desses adolescentes e jovens. Esse é meu propósito de vida. É para isso que eu vim à Terra. É para isso que eu entendo que Deus me chamou. Eu estou aqui na Terra para resolver esse pepino que Deus colocou na sociedade brasileira e sociedade mundial. Esse é meu propósito de vida. Ué, Valmir, não é ser professor? Professor não é propósito. Eu não sou professor, eu estou professor. No dia que eu deixar de ser professor, eu deixo uma profissão, eu deixo uma função, mas eu continuo vivendo o meu propósito, porque o meu propósito eu posso viver em qualquer lugar onde Deus me colocar. E a crise que nós encontramos hoje na sociedade, na juventude de maneira geral, é porque pessoas querem profissões ou funções, mas nunca descobriram a sua identidade ou o seu propósito de vida. Há pessoas que vão passar pela terra, vão viver 70, 80 anos, vivendo em várias funções, em várias profissões, mas jamais terem descoberto o seu propósito de vida. Ah, meu propósito é ser médico. Mentira, médico é profissão, é função. Ok? Entenda isso para a sua vida. Você precisa descobrir a identidade em Deus e o propósito. Por que Deus te trouxe à existência? Qual o pepino que Deus deu para você resolver aqui nessa terra? Aí você ouve muita gente falar assim, o meu propósito é espalhar a palavra de Deus. Beleza, de todo mundo, é da igreja de Cristo. Seja mais específico. Como? De que forma? Fazendo o quê? O que Deus te deu? Quais os dons, talentos e habilidades que Deus entregou a você para você exercer essa expansão do reino, que foi a visão global que Ele deu para a igreja de Cristo? Meu propósito é pregar a palavra a todo mundo e a toda criatura. Beleza, de que forma? Você acha que só faz isso com uma Bíblia na mão indo pela rua? Claro que não. Então você precisa ser específico. E Deus, quando revela esse propósito na sua vida e quando você descobre, é de maneira específica. É por isso que você vai ver 99% das pessoas caminhando por aí, sendo infelizes naquilo que fazem. Por quê? Elas fazem uma função, elas realizam uma profissão, mas não descobriram o propósito. No dia que você descobrir o seu propósito e alinhar a sua função e a sua profissão ao seu propósito, eu te garanto que você vai ser o homem ou a mulher mais feliz da terra. E pena que ela não está aqui, a Fabi, hoje, mas você pode perguntar a ela por que às 5 da manhã eu levanto feliz e contente e sorrindo para dar aula nas escolas onde vou. Mas meus alunos, tem gente que já foi meu aluno ou minha aluna aqui e sabe do que eu estou falando. Como é que eu chego na sala de aula? Sabe por quê? Porque a minha profissão reflete o meu propósito. Porque a minha profissão, a minha função está alinhada ao propósito que Deus revelou e que Deus mostrou à minha vida. Enquanto você continuar caminhando com funções ou profissões que não estão alinhadas com o seu propósito, você vai detestar acordar segunda-feira, terça-feira, sexta-feira e fazer a coisa que você tem para fazer. Porque você ainda não descobriu a sua identidade em Deus, nem o seu propósito. Aprendeu? Anota isso aí, guarda isso aí, porque vai fazer uma grande diferença na sua vida. E nunca é tarde para começar. Eu já vi gente com 40 anos descobrindo o seu propósito. Já vi gente com 65 anos descobrindo o seu propósito. E sendo revelado do seguinte, eu vivi o tempo todo em função da minha função ou da minha profissão. E hoje eu vou começar a viver a partir do meu propósito. Essa é a diferença. Então, a você jovem, a você adolescente, que está buscando passar na faculdade, numa universidade, concurso público, perfeito? Ótimo, beleza, dou toda a força. Mas qual o seu propósito? Para que você possa alinhar o seu propósito com a sua função ou com a sua profissão. Essa é a grande questão, ok? Olha que coisa interessante nós temos aí. Segunda característica que Deus nos deu, movimentação. Movimentação.
Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 4 diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Opa, se Ele criou, houve uma ação, houve uma movimentação. Vamos continuar lendo? Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós não servimos a um Deus parado. Nós não servimos a um Deus estático. Nós não servimos a um Deus inerte ou inativo. Mesmo quando a terra era sem forma ou vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, olha outra ação, disse Deus, haja luz, e pelo poder da palavra de Deus, a luz foi trazida à existência. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Segunda característica que você tem que exercer na tua vida é a movimentação, é a ação. Deus não te criou à toa, meu camarada. Deus não chamou ninguém que estivesse à toa, parado, estático. Você já percebeu isso? Deus não chama ninguém na Bíblia que esteja parado ou estático. Perceba o seguinte, Davi estava tomando conta das ovelhas, quando foi chamado por Deus, escolhido para ser chamado à casa e ser ungido como rei de Israel. Ele não estava parado, ele não estava à toa. Outra coisa também, Moisés tomava conta das ovelhas do seu sogro, quando teve encontro com Deus na sarça de fogo ardente. Outra coisa interessante, Gideão estava malhando o seu trigo em uma prensa de vinho, quando Deus o chama para liderar um exército contra os midianitas. Maria estava nos preparativos para o seu casamento com José, quando o anjo lhe aparece e diz que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Olha que coisa interessante, Deus não usa ninguém que esteja parado, inerte, quieto, porque Deus criou tudo para se movimentar. Todas as coisas do mundo se movimentam, as árvores se movimentam, obrigado Carol, muito obrigado, as árvores se movimentam, a natureza se movimenta. Se você tirar uma planta daqui hoje, desse jardim, plantar num outro jardim, em outro lugar, ela é capaz de sair daqui e crescer, se você regar, cultivar, plantar, ou seja, ela vai se movimentar. Os elétrons, os prótons, os nêutrons, tudo isso criado por Deus se movimenta, tudo criado por Deus se movimenta, mas muitas vezes você olha para a sua vida e você vê que você mesmo não está se movimentando, porque todas as coisas se movimentam, menos uma, que é você. Você espera um anjo bater a sua porta, você espera um milagre ou algo sobrenatural sempre a cada dia acontecer na sua vida, quando Deus te deu um poder grandioso, que é a ação e a movimentação, que é a força, que é a saúde, e que muitas vezes você não utiliza. Então, movimente-se, haja, faça. Ah, Valmir, mas eu não sei como começar. Comece! Não precisa de grandes planos, não precisa de grandes coisas, não precisa começar da maneira mais organizada do mundo, mas se você entende o propósito que Deus te deu, para aquilo que Deus te chamou, comece! Tire os planos da gaveta, pare de parecer inerte, haja, porque senão as coisas não vão prosperar, não vão crescer na sua vida. Movimente-se. Deus te concedeu este grande atributo, esta grande característica, a movimentação, mas muitas vezes nós não a fazemos, não realizamos isso. Por isso, se você tem um alvo e tem um objetivo, movimente-se, faça acontecer, ainda que comece desorganizado, ainda que comece timidamente, ainda que seja um projeto que poucos se envolvam, mas se você acredita que aquilo foi dado por Deus, se você acredita que realmente você pode envolver-se naquilo, faça acontecer, porque este grande poder Deus te deu, o poder da ação e o poder da movimentação, porque Ele mesmo é um Deus de ação e um Deus de movimentação. Primeira característica foi liberdade, segunda característica foi a movimentação. E vamos lá, a terceira característica é a criatividade. Valmir, mas o que é a criatividade? O dicionário online nos responde. Criatividade, qualidade da pessoa criativa. Não respondeu muita coisa, né? Quem não sabe o que é criatividade não vai saber o que é isso, né? Mas vamos além. Qualidade da pessoa criativa, de quem tem capacidade, inteligência e talento para criar, inventar ou fazer inovações. Olha que coisa interessante, em Gênesis nos mostra que Deus criou, Ele inovou. Criatividade, gente, é inovação, é trazer algo novo, diferente. Da terra sem forma e vazia, e do meio das trevas, Deus inovou. Deus criou algo diferente ou algo a mais. Ele criou a luz, deu forma à terra e encheu o que antes era o quê? Vazio. Meus amados, existem pais querendo conhecer os seus métodos criativos na educação dos seus filhos. Seja criativo e apresente.
Existem professores querendo conhecer as suas estratégias novas ou diferentes de ensino ou de sala de aula. Seja solidário e apresente. Existem pessoas querendo saber essa nova vida que você tem, essa inovação que você trouxe para a sua vida, chamada Jesus Cristo. Vá e apresente. Olha que coisa interessante. A criatividade está totalmente relacionada ao ato de fazer, de agir, de se movimentar, de apresentar algo diferente, daquilo que Deus te deu, das ferramentas que você tem dentro de você, para que você possa começar a meter a mão no arado e começar a fazer, no sentido de abençoar vidas, de captar vidas e de transformar vidas. Olha que coisa interessante, perceba uma coisa. O primeiro Adão pecou, lá no Jardim do Éden. A entrada do pecado no mundo. Cristo, que é o segundo e o último Adão, foi uma ideia criativa da parte de Deus para continuar com o plano de salvação. O maior problema de todos, Deus já resolveu. Sabe qual foi? O problema da salvação. Deus já resolveu. Quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia sem solução, Cristo chega. Cristo entrega a sua própria vida por amor a nós. E nos garante a salvação para todos aqueles que creem e que servem a este nome, a Jesus Cristo. E eu lhe pergunto, qual o problema que Deus te deu para resolver nesta terra? Se Ele já resolveu o maior de todos os problemas, que é o caminho para a salvação, se Ele já te mostrou o caminho, se Ele já te revelou através das Escrituras Sagradas, qual é o caminho, eu te pergunto, qual é o problema que Ele deu para você resolver nesta terra? Jesus veio com uma grande função e com um grande propósito, para resolver um grande pepino, e você não é diferente, feito à imagem e semelhança de Deus, você foi enviado a esta terra para resolver alguns problemas e alguns pepinos. O problema é que você tem medo, é que você tem bloqueio, é que você não quer agir, é que às vezes você é um preguiçoso, é porque às vezes você quer tudo na mão, ou às vezes você é um mimado ou uma mimada, que simplesmente quer que as coisas aconteçam para você, e não quer agir. A grande questão muitas vezes é essa. Há pessoas que têm alguns bloqueios que foram criados lá no início, no seu relacionamento com seus pais, lá na sua infância, ou durante a questão escolar. Por exemplo, eu tive um aluno, no 6º ano isso. Bom, aquele aluno, ele gaguejava na hora que ia ler, a gente pedia para ele ler um texto, e ele gaguejava muito. Aquilo chegava a atrapalhar a leitura dele. E ali numa comissão que tinha na escola que eu dava aula, a gente chegou à conclusão, conversando com os pais e tal, e conversando com o próprio aluno, entrevistando com o aluno, a gente descobriu que era um bloqueio que ele tinha tido com uma professora. E pasmem, tá bom? A maioria dos bloqueios que tem em jovens, adolescentes e em pessoas adultas começam na infância ou na adolescência. E sabe quem é o maior bloqueador de todos na vida das pessoas? O pai e a mãe. Sabe qual é o segundo maior bloqueador, de acordo com as pesquisas, na vida de meninos e meninas, de jovens e adolescentes? O professor. Sabe o que aconteceu? Aquele menino, quando ia ler alguma coisa e errava, uma das professoras dele, em séries inferiores, séries anteriores, brigava com ele de tal forma, ralhava com ele de tal forma, que aquilo criou um bloqueio nele. E até hoje eu me lembro da situação que nós fizemos. Nós levamos aquele menino para a sala da coordenação pedagógica, nós começamos a conversar com aquele menino começou a se lembrar da situação de quando a professora, brigou com ele começou a chorar com aquela situação, Depois que foi ativado o momento de ira ali na cabeça dele, que a coordenadora soube levar muito bem, aquele menino se lembrou da situação que provocou aquela gagueira nele, e depois que ele colocou para fora, ele chorou, ele esperneou, ele bateu nas cadeiras, bateu nas paredes, subia na mesa, ele totalmente foi desbloqueado. Na semana seguinte, o menino lia perfeitamente, porque aquele bloqueio foi quebrado. Então há pessoas que muitas vezes não conseguem prosperar ou crescer porque existem bloqueios que precisam ser quebrados na sua vida. E muitas vezes pessoas, especialistas podem fazer isso, como também nós acreditamos e cremos que Jesus Cristo, Ele tem o poder para transformar e modificar muita coisa do que você carrega de relacionamento com seu pai e com sua mãe. Por exemplo, uma coisa muito simples e interessante aqui que vale a pena ser dito. A maioria das pessoas que não acreditam em Deus, de acordo com as últimas pesquisas, são pessoas que tiveram bloqueio no relacionamento com seus pais. A mesma linha cerebral que faz você crer na existência de Deus é a mesma linha cerebral que cria o relacionamento da criança e do adolescente com o pai. Logo, se o pai foi ausente, ou se o pai foi realmente uma pessoa que não foi uma figura
de presença na vida do filho, muitas vezes esse filho vai crescer e vai desenvolver não só um bloqueio com a figura paterna, com a figura masculina, como com a figura de Deus. Que coisa interessante, né? E aí você está olhando para mim assim, mas eu posso garantir a você que 90% das pessoas que estão aqui tem esse tipo de bloqueio. Algum tipo de bloqueio que foi começado lá atrás com o pai, com a mãe, e que precisam ser desbloqueados, trabalhados, destravados e ajudados por meio de uma ajuda específica, mas principalmente pela ação do Espírito Santo de Deus, porque nós cremos nisso também. Olha que coisa interessante. Então, muitas pessoas não estão dispostas a encararem todas essas questões, a enxergarem qual o propósito de vida, porque muitas vezes carregam esses bloqueios dentro de si e não estão dispostos a realmente quebrarem esses bloqueios. Mas você precisa aprender e ter coragem para quebrar, porque a partir do momento que você quebrar isso na sua vida, você vai crescer, você vai prosperar, você vai enxergar a sua vida da forma como Deus quer que você enxergue. Uma vida útil, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida que vai encarar problemas e dificuldades, mas que tem um grande talento e um grande potencial nas mãos de Deus. Essa é a grande questão. Caminhando para o final, quarta e última característica de Deus, que Ele nos concedeu, que Ele deu a nós, a linguagem. A linguagem. Mas, Valmir, o que é a linguagem? O ato de se comunicar. Estou certo, né, Rodrigo? Perfeito? Então, beleza, show de bola. Então, a linguagem, simplesmente, se eu puder definir numa frase, é o ato de você interagir e se comunicar. Então, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Perceba que Deus disse, haja luz e houve luz. Pelo poder das palavras, pelo poder da linguagem, Ele trouxe aquilo que não existia à existência. Olha que coisa fenomenal. Poxa, Valmir, Deus me deu esse poder? Não dessa grandiosidade que Ele tem. Mas é importante e interessante nós comentarmos que as palavras têm poder. Depois você chega em casa e vê um vídeo no YouTube de um linguista japonês que fez o seguinte teste. Ele colocou um microscópio voltado para as moléculas de água, microscópio super poderoso, de última geração, e ele fez o seguinte, quando ele aproximava a boca das moléculas de água, próximo às moléculas de água, e dizia palavras deprimentes, palavrões, ou palavras que denegriam a imagem de uma pessoa, aquelas moléculas começavam a se movimentar e se separar. Depois, quando ele invertia e começava a dizer palavras amorosas, palavras de autoestima elevada, palavras abençoadoras, as moléculas deixavam a separação e se juntavam novamente. O que ele quis provar com essa pesquisa? Há poder nas suas palavras. Você pode ver isso no YouTube. Valmir, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é uma coisa muito interessante para você. Há poder nas suas palavras. As suas palavras têm o poder de promover guerra ou de promover a paz. As suas palavras têm o poder de abençoar tantas e tantas vidas, mas muitas vezes você não percebe isso. Você não tem o poder mágico de conseguir tudo que você quer e criar tudo que deseja. Não é isso. Mas as suas palavras e atitudes e ações podem começar uma guerra ou promover paz na sua própria vida, na vida da sua família ou na vida de outras pessoas. Você sabe disso do que eu estou te falando? Quantos relacionamentos na sua vida às vezes foram desfeitos por causa de uma discussão, por causa de uma frase mal empregada, por causa de uma atitude errada no momento errado? Suas palavras podem gerar vida, ou melhor, suas palavras podem gerar vida em outros seres humanos, em outras pessoas. Palavras e atitudes, a Bíblia nos mostra, movem o coração de Deus. Se assim não fosse, não existiria a oração. Aquilo que Deus já está colocando no seu coração, peça. Quer uma prova disso? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Eu quero terminar aqui. Mateus 7, do versículo 7 ao 11. Valmir, quero que você me prove biblicamente isso que você está falando. Vamos lá. Mateus 7, 7 a 11. E eu quero terminar de uma maneira bem diferente aqui, que talvez ou você vai me apedrejar, ou você vai me amar mais um pouquinho. Vamos lá, Mateus 7, 7 a 11. Diz assim, olha o que Jesus diz. Pedi e dar-se-vos-á. Quer dizer que tudo que eu peço, eu ganho? Vamos continuar? Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. Tudo que você já pediu em Deus, você já recebeu? Não.
Claro que não. Quando meu avô estava à beira da morte, eu me lembro até hoje o quanto eu orei, fui fervoroso mais do que nunca e pedi para que Deus salvasse a vida do meu avô. No dia seguinte, ele veio a óbito, ele faleceu. Eu pedi milhões de vezes, nas últimas madrugadas e nas últimas noites, pela vida do meu avô, e não recebi. Mas por que esse versículo está aqui? Você já parou para se perguntar isso? O mais interessante é que a gente lê esses versículos a nossa vida cristã toda, e a gente nunca parou para se questionar, caramba, Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á. O que pede, recebe, mas algumas coisas, ou muitas coisas eu peço e não recebo. Então que versículo é esse? Por que ele está aqui na Bíblia? Por que Jesus disse isso? Vamos continuar. Falei que você ia me apedrejar, ou você vai me amar um pouquinho mais. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, que são seres humanos maus, sabeis dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha só que coisa interessante. Agora vamos lá, preste atenção no que eu vou te dizer, que eu vou te dar essa resposta. Provérbios 18, 20 e 21 diz assim, ó: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios, o que sai dos lábios, o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, é o que diz Provérbios, é o que diz Salomão. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então, há poder nas suas palavras. Quer mais um? Provérbios 10, 11 nos diz assim: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A tua boca pode ser utilizada para jorrar vida, para gerar vida, para levar vida às pessoas e para abençoar vidas. E se você assim não faz com ela, você está perdendo uma grande oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus. Provérbios 12, 18 nos diz assim: há palavras que ferem como espada. Você sabe disso, às vezes mais do que eu. Você que é casado sabe disso. Você que é filho sabe disso. Você que é mãe e pai sabe disso. Há palavras que ferem e há atitudes também que ferem como espada. Mas a língua do sábio traz a cura. Vou parar por aí. Já deu para perceber o poder que há nas suas palavras? O poder que há nas suas ações, na sua interação, nas suas atitudes? Já deu para perceber? Eu quero terminar essa mensagem contando um pequeno exemplo para vocês. Alguns exemplos. Vou terminar aqui, prometo que termina aqui, a gente ora e você vai para casa colocando isso em prática na sua vida. Tá bom? Vamos lá. Num determinado momento da sua vida, quando eu estava no ensino médio, indo para o 3º ano, isso, pessoal, pode vir para cá se posicionar aqui, a gente já vai terminar aqui nesse momento. E treinando para passar no vestibular, eu queria muito a faculdade de letras. Eu me lembro até hoje que eu passei de ônibus, porque ia na casa de um amigo lá na Ilha do Governador e passei de ônibus. Olhei ali na Ilha do Governador, na entrada da ilha, o Hospital do Fundão, que fica dentro do território, que é a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Naquele momento que eu passei ali, irmãos, é uma experiência pessoal, não significa que vai acontecer da mesma forma ou da mesma maneira com todo mundo, mas aconteceu comigo. E eu vou te contar. Naquele momento que eu passei ali, algo pulsou na minha veia, no meu coração, e eu ouvi claramente, não de maneira audível, mas um sentimento de certeza dentro de mim, dizendo o seguinte: Valmir, você estará aí ano que vem. Engraçado que mesmo tendo essa certeza, eu não parei de estudar, mas pelo contrário, eu estudei como nunca. Eu passei a estudar sábado, domingo, e eu estudava com esta certeza da visão que Deus tinha me dado. Resultado: de todas as provas que eu tentei, porque naquela época não existia o Enem, essa maneira unificada que é hoje, você tentava uma prova para cada universidade. De todas que eu fiz, eu passei unicamente ali para a UFRJ, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu creio firmemente hoje, fazendo uma análise hoje, de que foi uma visão, uma certeza dada por Deus, de acordo com o alinhamento do propósito que Ele me deu.
Eu sabia que a minha vida seria voltada para a questão da educação. Eu sabia que a minha vida estava voltada para a questão de jovens e adolescentes, para o impacto, para a transformação de vidas de jovens e adolescentes. E isso se daria por meio da educação. E eu precisava passar por aquele estágio. E Deus me concedeu aquela visão. Deus me concedeu o prazer de sentir aquilo, de ter certeza daquilo. E o melhor, quando Ele me concedeu, isso não me fez esmorecer. Isso não me fez parar. Fez com que eu me movimentasse e estudasse ainda mais. Quando eu era um jovem aqui nesta igreja, na primeira igreja batista de Moça Bonita, por volta dos meus 21 anos, eu me lembro até hoje, já movido por essa questão da educação, eu peguei 2 adolescentes que estavam tentando passar para o vestibular, mas que não tinham muitas condições para se prepararem. E eu me lembro que das reservas financeiras que eu tinha naquela época, eu passei a investir nesses 2 adolescentes aqui da nossa igreja. Hoje eles nem mais estão aqui, um nem mora mais no estado do Rio de Janeiro, já está em outro estado, mas eu cheguei para eles e falei para eles, olha só, em qual curso preparatório da região vocês acham que vão se sentir preparados para passar no objetivo que vocês querem? Eles falaram, em tal. E eu cheguei para eles e falei, eu vou pagar esse curso para vocês. Eu sinto que eu preciso pagar esse curso a vocês. Nós fomos lá, fizemos a matrícula deles, eles começaram a estudar ali, os 2 passaram para a universidade no ano seguinte, os 2 seguiram carreira e começaram a investir poderosamente naquela área, e foi muito gostoso, muito bom, mas naquela época, sentado aqui na perna do L, no momento de oração, eu tive uma outra visão que eu acredito que Deus me deu. A visão foi a seguinte, Valmir, você vai ser utilizado no mundo da educação, e você pode ter a certeza de que neste espaço, você, assim como toda a igreja, vocês vão ter um centro para abençoar vidas, para alcançarem seus objetivos estudantis. E hoje, quando eu vejo o que a igreja promove através do foco aqui, eu vejo que aquela visão está se cumprindo hoje. O que eu quero dizer para você? Por que você lê um versículo como esse, assim, pedi e dar-se-vos-á? Sabe por que as coisas não acontecem? Porque você ainda não descobriu o seu propósito, e o seu propósito, a sua função, não está alinhada com a mente e com a vontade de Deus. Quando você vive o seu propósito, Deus te dá a visão das portas que serão abertas na sua vida. O problema é que a gente vive de função, vive de profissão, vive de resgate, de migalhas ou de sobras, vive naquela vida de que o que está aqui ou o que sobrar é isso que eu vou viver. Deus quer que você viva o seu propósito. Você não veio nesta terra à toa, você não está aqui à toa. Deus te enviou para resolver um pepino enorme nesta terra. Mas você vai deixar de enxergar muitos milagres de Deus, porque você está fora do propósito, fora da visão. Você vai deixar de receber aquilo que pede muitas vezes, porque não está alinhado com o seu propósito. Foi isso que eu descobri. Foi isso que eu descobri. E vou terminar dizendo uma outra coisa para você. A partir do momento, a partir de hoje, quando você fechar os seus olhos e quando você pedir ao Espírito Santo de Deus, mostra-me o teu propósito para a minha vida, mas de maneira específica, Deus, por que eu estou aqui? Por que o Senhor me enviou a esta terra? E quando Deus te der esta visão, viva para este propósito. Alinhe a sua profissão e a sua função a este propósito. E se você sentir uma força ainda grandiosa da parte de Deus, uma certeza muito grande, e talvez alguns questionamentos possam surgir, como muitas vezes, dentro da minha própria casa ou dentro da minha própria família. Mas, poxa, ser professor, viver na área de educação nesse país, você vai morrer de fome. Uma coisa eu digo para você, isso é uma função, é uma profissão. Porque se eu vivo dentro do propósito, eu te garanto, nada vai faltar à sua vida. Mas tem que ter coragem para viver isso e para bancar isso. Talvez você não vai ter uma mansão na Barra da Tijuca, em Ipanema, Leblon. Talvez você não tenha 2 carros do ano na sua garagem. Talvez você não vai ter uma conta bancária gorda, recheada, para fazer tudo que você deseja ou quer. Mas uma coisa eu posso te garantir: nenhum alimento, nenhum sustento, nenhuma roupa, nenhum ato de sobrevivência vai faltar sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, porque você vai estar alinhado ao propósito de Deus.
ao propósito de Deus. E só vive isso quem tem coragem. Meus irmãos, missionários que deixam casa e família e vivem com todo o sustento, porque vivem o propósito de Deus. Não vivem uma mera função ou uma mera profissão, vivem a missão dada por Deus. Então quero convidar a você nesse instante a fechar os seus olhos. E se você ainda não descobriu o propósito de Deus para a sua vida, fale: Senhor, dá-me essa visão. Enquanto estivermos cantando esse louvor final, você vai fazer essa oração a Deus. Vai falar: Senhor, em nome de Jesus, mostra-me, que eu visualize, que eu veja de maneira clara, Deus, objetiva e perfeita. Mostra-me. Enquanto você estiver louvando ao Senhor, busque ao Senhor também em oração. Pergunte a Ele e nós terminaremos com uma oração final. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Coloque-se de pé. Vamos cantar do início. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com a minha vida. Cante. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Louvor, te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer. A igreja, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Ó Senhor Deus, nós te rogamos e te pedimos, ó Deus, dê-nos da tua visão, ó Deus. Mostra-nos, ó Deus, qual o próximo passo, qual o próximo estágio, qual é a próxima fase. E aqueles que ainda não descobriram, ó Deus, mostra o propósito do porquê estão aqui nesta terra, ó Pai, em nome de Jesus.
Mostra-os, ó Pai, que eles possam visualizar e ver de maneira clara como um dia eu vi, como um dia, ó Deus, homens e mulheres de Deus ao longo da história viram e cumpriram esta missão até o fim. Mostra aos teus servos nesta tua casa, mostra aos teus filhos aqui neste lugar, em nome de Jesus, que eles possam agir com liberdade que há em Cristo Jesus, que eles possam se movimentar e agir sabendo que o Senhor tem dado saúde, compreensão e ação sobre a vida deles. Ó Deus, que eles possam ver que as palavras deles, ó Deus, nas palavras deles há poder, ó Deus, de abençoar, há poder, ó Deus, de levar cura, de gerar vidas, ó Deus, em tantas outras vidas, em nome de Jesus. Que pessoas aqui a partir de hoje possam alinhar o propósito, a função, a profissão em que estão, ó Deus. Ó, que o Senhor mostre, ó Deus, áreas de atuação, que o Senhor mostre, ó Deus, ações de criatividade na vida de jovens, de adolescentes, de adultos, de senhoras e senhores aqui presentes, ó Deus. E prove-os, ó Deus, de que ainda há muito o que fazer, de que há espaço para todos, de que o Senhor usa, de que o Senhor sustenta, de que o Senhor promove, de que o Senhor dá o crescimento, ó Deus. Em nome de Jesus, que eles possam sair daqui nesta noite com esta visão, com este senso de certeza, ó Pai, e com esta conexão, ó Deus, que teu Santo Espírito, maior de todos os Espíritos, fale profundamente ao nosso Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, e que a nossa alma, ó Deus, possa suspirar e possa estar altamente voltado, ó Deus, para governar sobre todas as coisas, sabendo que o Senhor governa sobre a nossa vida. E tudo que refletirmos, tudo que fizermos, possa resplandecer a governança do Deus vivo na nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Deus te abençoe, meu amado.